Pessoal do Projeto Simples, aqui é o Javier e hoje vamos conversar com o Ronaldo Friedel, um cara que estudei com ele no colégio e acabei cruzando ao longo da vida agora, há pouco tempo. Vamos conhecer a história do Ronaldo, entender a sua trajetória desde atleta profissional, personal trainer, até criar um business focado no físico funcional. Prazer estar aqui contigo, cara. Te reencontrar, né? Porque a gente se conhece há muitos anos, mas acabou, os caminhos se divergiram e se cruzaram de novo, né? Muito bacana. Exatamente, 30 anos depois. Olha, se não mais, quiçá mais. Mas, cara, conta pra nós aqui onde é que tu é do Brasil, onde é que tu tá, né? E conta um pouquinho do que tu faz na tua vida para o pessoal entender quem é o Ronaldo. Depois a gente evolui aí. Muito prazer a todos aí que estão nos assistindo. Meu nome é Ronaldo Friedel, eu sou brasileiro e também cidadão alemão, tenho dupla nacionalidade. Eu nasci em Porto Alegre, na cidade que o Francisco também é natural. Nós éramos colegas de colégio e inicialmente na minha infância eu tive um contato, por um lado, com o esporte. Me criei num clube chamado Sociedade de Ginástica de Porto Alegre. E, por outro lado, me criei dentro de uma oficina mecânica. Meu pai e meu avô eram mecânicos. Então, tive essa experiência de ajudante de mecânico. Então, na hora de fazer o vestibular, na faculdade, eu poderia tanto ter optado por engenharia mecânica quanto a educação física. E acabei optando pela educação física porque sempre pratiquei esportes desde criança, desde 6 anos de idade. Então, acabei virando um biomecânico. Juntei essas duas profissões e, em vez de consertar motores, eu acabei consertando pessoas. Então, eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Educação Física, e logo após fui residir em São Paulo. Trabalhei nas melhores academias lá em São Paulo. Na época eu era ainda atleta de competição, praticava atleta de ginástica, então viajei por todo o Brasil, tive essa experiência de competição e ao mesmo tempo, nessa época, era 1990, isso era o início do personal training no Brasil. Então, começou por São Paulo e lá a coisa rapidamente tomou um corpo muito grande. Porto Alegre ainda não tinha isso, ou seja, nas outras cidades do Brasil ainda não tinha isso. Então, eu resolvi voltar para Porto Alegre com essa experiência e inaugurar esse serviço de personal training em Porto Alegre, em 1994. E fui um dos primeiros personal trainers de Porto Alegre. E rapidamente enchi meu horário, trabalhava numa das melhores academias lá de Porto Alegre, o antigo Centro Gaúcho de Esportes. Então, rapidamente, me especializei nessa profissão. Daí fiz um pós-graduação em personal training também na URGS. Isso já era ano 2000 e pouco. E daí comecei a procurar um assunto para fazer uma dissertação de mestrado. Eu queria fazer algo, digamos assim, significativo, que não fosse simplesmente uma dissertação qualquer e coloca na gaveta e nunca mais. Então, eu quero fazer uma coisa significativa que seja um legado aí para a saúde da humanidade. E casualmente nessa época eu comecei a ouvir falar de treinamento funcional para lá, treinamento funcional para cá. Daí eu fui pesquisar o que era esse tal do treinamento funcional e me dei conta que era uma coisa que eu fazia desde criança. O treinamento funcional é a base do treinamento esportivo. Então, a partir desse assunto, eu desenvolvi um equipamento baseado na minha experiência na ginástica artística e um programa de treinamento. Então, em 2005, nasceu o programa Rony System Multitraining. Na época era chamado de Master Personal Training System. Então, desenhei o equipamento, comecei a treinar pessoas e comecei a escrever essa dissertação, que mais tarde virou um livro e virou uma franquia. Legal. Mas a gente vai chegar lá, calma, não dá spoiler, calma.
Não dá spoiler, beleza. Então, assim, eu me lembro bastante da nossa infância, não, da nossa juventude, vamos dizer assim, no colégio, na escola, porque tu era o cara da velocidade, né? E eu fazia mais, tu fazia o sprint, né? Eu me lembro dos 100 metros, né? 200, e eu fazia mais os 400, 800, né? A gente sempre convivia muito ali, né? Professor Hélio, né? Carraveta, né? Mas no fim, eu me lembro que tu era um cara já muito concentrado no atletismo, né? E depois na ginástica, né? E a gente percebia que isso era uma coisa que te dava uma paixão, né? Isso era um dom já, né? Teu, né? Tu já sabia ali que tu queria isso pra tua vida, Ronaldo? Desde criança. Na verdade, não sabia, mas era algo, como tu falou, um dom. Então, naturalmente, depois eu expressei isso. Isso começou lá na infância, na adolescência, na época do colégio. Casualmente, o colégio que nós estudávamos era do lado do clube. Então, a educação física do colégio era no clube. Então, foi uma transição muito fácil, digamos assim, e até, de uma certa maneira, um arranjo do universo, né? Encaminhou dali já desde cedo. Então, quando chegou na época do vestibular, embora eu tivesse a opção de fazer, por exemplo, engenharia mecânica, eu optei naturalmente por fazer a educação física e foi uma escolha certa, porque eu fiz um vestibular só, já ingressei na Universidade Federal e já a partir dali já desenvolvi desde cedo essa tendência aí. Mas ela foi aos poucos, foi se desenvolvendo aos poucos. Então, o programa Multitraining, ele iniciou, na verdade, em 2005, a partir desse... foi bem no início do treinamento funcional no Brasil. Que legal. Então, já fazem 17 anos. Então, somado com a experiência, digamos assim, desde o início da faculdade, que são 35 anos, até hoje do programa, mais 17 anos. Então, esse programa ele é muito bem fundamentado. Tanto é que eu publiquei um livro, tem uma série de publicações aí em canal do YouTube, etc. Então é algo bastante fundamentado e experimentado. É algo já provado, já testado, funciona, ponto. Agora então a gente está na fase de expansão comercial. Exato. Não, a gente fala contigo, conversa contigo e a gente vê que isso aí está no teu linguajar, isso aí está na veia, né, Ronaldo? Não tem como fugir disso, né? Me conta um pouquinho, assim, hoje tu tá em Criciúma, né, em Santa Catarina, né? Exatamente. Fazem 3 anos, desde 2019, que eu resolvi expandir o negócio e escolhi Santa Catarina para essa expansão, porque atualmente o estado de Santa Catarina está bastante desenvolvido, até mais que o Rio Grande do Sul. Então, como eu sempre gostei, eu surfo desde 10 anos de idade, eu disse, vou para Santa Catarina, daí eu vou juntar o útil ao agradável. Legal. Praia e negócio business, né? E aqui nessa cidade particularmente, Criciúma, ela é bem desenvolvida, uma cidade desenvolvida, bem comercial, industrial. Então aqui o negócio ele expandiu bastante já. Então agora a tendência é a expansão por todo o país. Show de bola. Uma curiosidade, eu vi que teu método, né, e o teu programa, que ele visa o tratamento, né, muito de problemas que as pessoas têm, né, de saúde. Isso além da paixão, né, pela preparação física, isso deve dar também uma satisfação pessoal, né, de ver a pessoa assim, né, que ela te procura com um problema e tu consegue de alguma maneira melhorar a qualidade de vida dela, né? Conta um pouquinho como é que é essa satisfação, né? Deve ser um tesão, né, assim, paixão total. Exatamente. O programa inicialmente ele foi criado só para performance, estética e malhação. Na época, em 2005, eu ainda estava no auge da ginástica e então eu criei esse programa para performance, para ginástica, malhação, emagrecimento, aumento da massa muscular, personal training voltado para estética, que era o que, digamos, na época era o mais procurado pelas pessoas. Porém, imediatamente eu comecei com a aplicação do programa
eu comecei a perceber benefícios além da estética, emagrecimento, aumento da massa muscular, como, por exemplo, correção postural, reabilitação de lesões musculoarticulares e também, inclusive, hérnias de disco. Então, para mim, começou a ser uma surpresa aquilo, observar isso, e comecei a adicionar capítulos no livro que eu escrevi, o livro Saúde, Fitness e Business. O livro, inicialmente, ele tinha 150 páginas, hoje ele tem 350 páginas. Então, foi adicionando capítulos no livro, à medida que eu ia treinando as pessoas, ia constatando esses benefícios a mais, por exemplo, como redução de osteoporose, redução de diabetes, redução de hipertensão, reabilitação de labirintite, reabilitação de hérnia de disco, tendinite, etc. Tudo baseado nesse programa que tem como base a preparação física da ginástica artística, ou ginástica olímpica, porém voltado para não atletas. Então, todos podem praticar, desde crianças, adultos, idosos, cada um com um protocolo particular. Então, para cada caso, esse programa ele é desenhado especificamente para o problema da pessoa. E desde 2005, após 17 anos, já treinamos centenas de pessoas. Eu digo treinamos porque hoje já tem outros instrutores trabalhando. Um aspecto desse programa é a formação de novos instrutores e a inauguração de novas unidades. Então, já treinamos centenas de pessoas, para não dizer milhares, e todos com resultado muito significativo. Várias reabilitações. Então, isso é uma satisfação pessoal muito grande. A pessoa, muitas vezes, ela já passou por vários médicos, há anos tem aquele problema que não resolve, já fez cirurgia, não consegue dormir direito, toma remédio, está acima do peso, está estressado. Então, a pessoa inicia o tratamento e rapidamente, após 1, 2, 3, 4 sessões, o mesmo máximo de treinamento, aquele problema já está praticamente resolvido. Então, no canal do YouTube ali tem mais de 330 vídeos de treinamentos de pessoas e 40 vídeos são de depoimentos de pessoas que tiveram a resolução dos seus problemas. Então, isso aí é bastante significativo e como tu falou, uma satisfação pessoal muito grande, poder ajudar as pessoas nos seus problemas. Então, o programa Multitreine, ele tanto é para a pessoa que quer a malhação da ginástica, da musculação, do crossfit e tal, aumento da massa muscular e emagrecimento, porém também para pessoas que querem uma correção postural, por exemplo, tem um desvio postural e a maioria das pessoas tem desvio postural, e também para as pessoas que têm alguma disfunção, uma patologia, uma lesão que já incomoda há um tempão. A gente tem vários casos de pessoas que já tinham problema há anos, não dormir e tal, e rapidamente aquilo resolveu e a pessoa está reabilitada, então. E como é que tu teve esse input de trazer esses movimentos, né, essa biomecânica da ginástica artística olímpica, né, para esse programa que tu criou? Como é que tu teve esse insight aí? Foi na Alemanha? Sei que tu teve na Alemanha, na Espanha? Enfim, como é que surgiu isso? Então, de todos os esportes olímpicos, a preparação física da ginástica artística é uma das mais completas, se não a mais completa. É uma combinação muito perfeita de treinamento de flexibilidade, treinamento de força, resistência, velocidade, postura, elegância, domínio corporal. Então é bastante completo. Então, analisando as melhores preparações de todos os esportes, obviamente eu cheguei a essa conclusão e eu vou usar essa preparação como base do programa. Então eu criei um equipamento baseado na preparação da ginástica, que ele é composto, uma reunião de equipamentos, barra alta, barra baixa, barra paralela, espaldar, solo. Então, essa combinação que ela é única, original e inovadora.
pela primeira vez, alguém junta desse jeito e desenha um programa que só funciona nesse equipamento. Você pode até adaptar. Antes de ter o equipamento, eu já trabalhava com essa preparação, com esse programa, porém era adaptado. Eu adaptava nas academias, nos ginásios, nos clubes e tal. Então, eu construí esse equipamento para não adaptar mais e ter um equipamento no qual o programa funcionasse dentro dele. É um dos únicos equipamentos que a pessoa se exercita dentro do equipamento. Assim, por exemplo, como o computador ou o telefone, ele tem um hardware e um software. O equipamento é o hardware e o programa ou o livro é o software. E esse software só cabe nesse equipamento. A pessoa pode adaptar, lógico, pode fazer aqui e ali, mas o ideal é que ele funcione, rode, esse programa rode dentro desse software. Não, porque vi que o equipamento ele é bem simples, né? Ele não é, ele é desmontável, né? Eu acho que eu vi um comentário teu que ele é desmontável e ele é simples. Então, ele por um lado é simples, porém levou um tempo para chegar nessa conclusão. Levei 1 ano para desenvolver esse equipamento. Às vezes o simples do óbvio, ele só é óbvio para a mente preparada. Por exemplo, a história conta que o Thomas Edison tentou mais de 2.000 vezes fazer a lâmpada elétrica, até que ele conseguiu. Hoje a gente olha uma lâmpada elétrica e é algo óbvio, mas ele levou um tempo para chegar a essa resolução, e hoje a gente nem dá bola, né? É uma coisa óbvia, básica e tal. Opa. Então, mais ou menos o equipamento ele foi assim. Tu olha assim, tá, é simples e tal, mas ele tem uma complexidade muito, muito grande. Ele envolve também não só a preparação física, fisiológica, mas uma biomecânica, uma física, uma matemática. Assim, por exemplo, como a teoria das combinações na matemática, que é usada nas placas dos automóveis, tu pode combinar aqueles números e aquelas letras de infinitas maneiras. Então, essa combinação do equipamento e do programa multitreino também ele proporciona essa combinação matemática de infinitas possibilidades de programas de treinamento dentro de um próprio programa, programas individualizados. Então, baseado num programa base, num software básico, a gente desenvolve vários infinitos programas personalizados para cada pessoa, cada um com a sua característica. É a ciência do movimento, né? Isso é muito, muito doido, né? Que, na verdade, no fim, a matemática está por baixo de tudo, né? Mas aí tem muita lógica que tu fala do movimento mais o hardware, né? E isso compõe... Aí onde eu queria chegar agora, que é o business, né? Como é que é uma evolução natural que tu viu do teu negócio ou tu resolveu empreender por alguma necessidade? Conta um pouquinho como é que tu foi por esse caminho de criar um business em cima da parte técnica, né? Então, boa pergunta. Desde o início, desde a criação do programa em 2005, eu tive um insight, uma intuição de compartilhar isso e não ficar só para mim. Eu poderia ter a minha clínica até hoje, só uma clínica e tá lotada e tá feliz. Porém, eu senti desde o início, eu tive essa intuição de expandir esse negócio e compartilhar com os colegas, ou seja, formar novos instrutores desse programa. Porém, muita coisa aconteceu, a vida deu muitas voltas desde o início desse programa. Em 2006, logo no ano seguinte, eu recebi uma proposta de trabalhar no Rio de Janeiro, então eu morei no Rio de Janeiro, trabalhei como personal trainer no Hotel Fazano, lá em Ipanema, e paralelamente eu estudava o desenvolvimento desse projeto. Inicialmente eu ia fazer o meu curso de mestrado na URGS, onde eu fiz a graduação e a pós-graduação, porém a vida me levou para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro me levou para a Europa. Eu acabei fazendo esse curso de mestrado na Espanha, na Faculdade de Medicina da Universidade de Córdoba. Então, apresentei esse programa praticamente pronto já. Aí da Espanha eu fui para a Alemanha, daí é onde eu trabalhei como personal trainer, aplicando esse programa. E daí em 2009 eu retornei para o Brasil para assumir um cargo de funcionário público no Banco
estado do Rio Grande do Sul. E aí que iniciou a fase do empreendedorismo, porque até então eu era só personal trainer, com um programa de treinamento que já funcionava ótimo, tinha ideia de expansão em forma de franquias, etc. Mas, via de regra, o professor ele não tem o conhecimento, o estudo, acerca de administração, economia, contabilidade, marketing, vendas, atendimento, aquele todo o outro lado da moeda que o empresário tem. Então, o professor, via de regra, não tem, porque ele não tem essas disciplinas na faculdade e também, na maioria das vezes, não se interessa muito em saber sobre isso. Tanto é que a minoria dos professores, eles viram empresários. Se tu analisar a grande maioria das academias ou estabelecimentos de atividade física, elas nem são de professores, elas são de empresários que colocam os professores para trabalhar. Então, eu trabalhei 10 anos nessa instituição bancária e ali eu aprendi todo esse outro lado da moeda. Então, após 10 anos desse desenvolvimento, fiz MBA, curso de PNL, fiz tudo que eu tinha direito nessa área aí eu fiz. Então, eu, de um lado, entrei personal trainer, do outro lado eu saí empresário do fitness. Paralelamente, à noite eu trabalhava nas minhas clínicas, trabalhava de dia no banco e à noite nas minhas clínicas. Então, fui construindo um negócio ao longo de 10 anos. Então, resolvi partir para o empreendedorismo. Isso foi em 2018, 2019. Inaugurei a primeira franquia em Porto Alegre e resolvi expandir para o estado de Santa Catarina. Então, por isso que o nome do livro chama Saúde, Fitness e Business. Então, o profissional que se interessa em ser um franqueado, ele recebe não só a orientação técnica do programa, como é que funciona, a reabilitação, aquela história toda, mas também recebe a orientação de como administrar esse novo negócio, essa nova franquia, e como ser bem sucedido nessa nova empreitada. E como eu falei, a maioria dos professores, as universidades formam semestralmente inúmeros profissionais de todo o Brasil, tanto na educação física quanto na fisioterapia, e a maioria desses profissionais eles viram empregados, eles não têm condições de ter um negócio próprio. Então o programa Multitrain, a franquia clínica Multitrain, ela é uma solução de mercado, porque é um baixo investimento e um retorno em curto prazo. Então é uma ferramenta, é uma solução para todos esses colegas profissionais que gostariam de ter o seu próprio negócio, gostariam de ser donos do seu próprio negócio, ou aqueles profissionais que já trabalham há anos em estabelecimentos de outras pessoas e no fundo gostariam de ser autônomos ou empresários, ter o seu próprio negócio. Então, além de tudo, é uma ferramenta, uma solução para esses novos colegas, e a gente ensina como esse negócio dá certo, tanto no lado prático, resultados, quanto no lado administrativo, econômico, financeiro. Dá para ver que foi uma jornada construída, né, Ronaldo? Não é uma aventura. E isso é o que mais consolida, né, e solidifica o teu business, né? Porque na verdade não é uma coisa de verão, né, ou do veraneio, é uma coisa que vai, né, já vai perene, né, construído tijolo a tijolo, né? Legal. Aqui no canal a gente fala muito em planejamento, né? Fala muito em coragem, importante do empreendedorismo. E aqui tem uma brincadeira que eu faço com todo mundo, que eu sempre pergunto pela dica do milhão, Ronaldo. O que é a dica do milhão? É aquilo que eu não tive lá atrás, acredito que talvez também foi uma dificuldade na nossa caminhada no início. É ter alguém que nos diga, cara, faz isso aqui, faz aquilo ali. A gente tinha aqui na biblioteca lá, pegar as enciclopédias, uma loucura, hoje em dia a coisa está mais fácil. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas
preciso de uma, né? Pô, cara, como é que ele fez para fazer isso? Como é que ele, né? Que caminho que ele percorreu? E aí eu acho que uma dica importante que a gente pode dar, pode encurtar e pode servir de motivação para muita gente. Que dica tu daria pro cara hoje que está saindo de uma universidade, que está precisando um caminho e que ele poderia te ter como um incentivador ou mesmo um cara que possa dar motivação para ele? Qual é a dica do milhão do Ronaldo para esse cara que escolheu a atividade física, né? Ou ser um fisioterapeuta, enfim. Qual é a dica do milhão do Ronaldo, cara? Então, em primeiro lugar é a humildade de aprender, e outra é sair do paradigma, sair do pensamento dentro da caixa, pensar fora da caixa. Get out of the box thinking. Sair do... Porque hoje existe um paradigma, quer dizer, hoje não, faz muito tempo, assim como existia antigamente, as pessoas pensavam que a Terra era plana. Ninguém viajava de barco porque pensava que ia cair numa cascata. Então, até que descobriram que a Terra era redonda. Então, isso aí quebrou um paradigma. Então, existem paradigmas por exemplo, um é ser empregado. As escolas nos ensinam a ser empregados e não empreendedores. Então, o multitraining é um convite à pessoa ser empreendedora. Então, primeiro, a pessoa tem que ter humildade de aprender. Segundo, ela tem que desejar empreender. Então, a minha dica é deseje empreender, porque muitas vezes a pessoa não tem esse desejo. Ela se acomoda num emprego, aquilo ali tá bom, uma zona de conforto e tal, naquele paradigma dos programas já existentes. Eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com aquilo e tal. Então, não tem muito estímulo à criatividade, à inovação. Então, o programa Multitraining é pura criatividade, pura inovação e empreendedorismo. Então, é um convite aos colegas profissionais a serem empreendedores. Então, por um lado, precisa humildade para aprender coisas novas fora da caixa, e, por outro lado, é um estímulo ao empreendedorismo. E fica o convite de fazer uma mentoria pessoal comigo. Se eu tivesse, na época da faculdade, como tu falou, alguém que me ensinasse tudo que eu sei hoje, há muito tempo eu já estava rico. E hoje eu tenho tudo pronto. Desde o início, eu formo a pessoa, já formei vários novos treinadores. Então, a pessoa tem a opção de só fazer o curso comigo ou fazer o curso e virar empreendedora. Ninguém é obrigado a virar empreendedor, ninguém é obrigado a nada. Então, a pessoa pode fazer só o curso, a mentoria, e continuar no seu trabalho, na sua jornada, ótimo, e agregou um valor, ótimo, legal. Ou a pessoa pode desenvolver o curso, a mentoria, e virar um empreendedor. Então, a dica é essa, as duas dicas. Humildade de aprender e pensa fora da caixa. Que legal. Eu quero fazer um compilado das dicas do milhão, e essa foi a primeira vez que apareceu humildade. Assim. Muito bacana, obrigado, te agradeço, porque geralmente é planejamento, coragem, né? Dinheiro às vezes até aparece, né? Que também é importante, mas, cara, não adianta se o cara não tem, como tu falou, a humildade de aprender, a humildade de saber que não sabe tudo, né? E perguntar, porque muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar. E, cara, adquirir conhecimento nunca é uma vergonha, né? Sempre é. E o resto eu acho que vem depois, né? Disciplina também apareceu. Bacana, então. Tá, cara, quero te agradecer de coração, Ronaldo. Foi um prazer conversar contigo. E, na verdade, eu também preciso muito do teu treinamento. Tô precisando. Vamos lá, bora lá. Mais um case de sucesso. Daqui a 3, 4 meses eu volto a te entrevistar, vou estar bem magrinho. Promessa é dívida. Tá, cara, é um prazer enorme de falar contigo e te acompanhar aí. Vamos manter contato aí, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.